nessa versão EX30 não existe chave. O que existe é esse cartão inteligente que vai funcionar como chave. Volvo EX30, o modelo compacto da marca sueca 100% elétrico. Só que dessa vez a gente está trazendo para vocês a versão de entrada, a versão Core. Não faz muito tempo, fizemos aí vários vídeos com a versão topo de linha Ultra. Mas e aí, será que a versão de entrada vale a pena? Exatamente por isso que a gente está fazendo esse vídeo aqui, para esclarecer todos os detalhes, para você saber se esse daqui é uma boa opção. Exclusivamente na versão de entrada Core, o cliente vai encontrar esse carro com duas opções de bateria. Então tem uma bateria maior e tem uma bateria menor. Na concessionária ele é conhecido como EX30 Core E40 ou E60. O E40 é a bateria menor, que vai ter aí uma potência nominal em torno de 51 kWh, mas isso é a potência nominal, porque o utilizável é um pouquinho menos. Esse daqui é o E60, que tem a bateria com potência nominal de 69 kWh. Então a bateria que está aqui é a mesma que a gente encontra na versão Plus e na versão Ultra. Que se vocês perguntarem para mim, aqui está a melhor opção. Afinal de contas, veículo 100% elétrico no Brasil depende muito de infraestrutura elétrica para você poder andar com tranquilidade. E aí, uma bateria maior é muito melhor para você conseguir ter mais autonomia e mais flexibilidade com o carro. Portanto, a versão Core com a bateria maior é mais negócio. Uma coisa muito legal do EX30 é que assim, se você não for um especialista em carro, você vai notar pouquíssimas diferenças entre a versão de entrada e a versão topo de linha externamente falando. Claro, tem diferenças? Tem. Esse carro, por exemplo, vai ter uma roda diferente da versão Ultra. Mas se você olhar o conjunto todo, os carros são praticamente iguais por fora. O que é legal nisso? Mesmo você comprando uma versão de entrada, você vê que você já tem um carro que, do ponto de vista visual, é bastante imponente e muito completo. E já que a gente está falando em roda, então vamos lá. Aqui nós temos um pneu de medida 225 de largura, perfil 55, aro 18 polegadas. Eu particularmente acho uma medida como essa, às vezes até melhor do que o que está na versão Ultra. Por quê? Esse pneu aqui tem uma boa altura de borracha. Então na hora que você eventualmente tem que encarar aí a buraqueira do dia a dia, um pneu de perfil mais alto sofre muito menos do que um pneu de perfil mais baixo, né? Que aí tem mais chance de cortar ou até mesmo fazer uma bolha na lateral. E é um pneu aro 18 polegadas, então você não vai perder tanto em performance no que diz respeito à esportividade ou até mesmo em aderência em curva. Então aqui você tem uma boa medida de roda e pneu. Outra coisa, aqui nós temos uma roda em liga leve, essa parte aqui é metal. Já essa parte aqui é plástico, porque é uma sobrecalota que protege aqui os parafusos. Inclusive, num vídeo que a gente já fez aí no canal mostrando a diferença das versões, eu mostrei para vocês como é que funciona aí a possibilidade de usar a roda sem calota. Não deixa de dar uma olhada nesse vídeo, porque é bem interessante isso em todas as versões do EX30. Iluminação é um conjunto moderno, porque tudo aqui na frente é 100% iluminado em LED. Aliás, esse aqui é o mesmo farol que equipa a versão topo de linha. Então você tem aqui a assinatura luminosa, que pode ser desde a lanterna até o DRL, e o farol, que inclusive aqui é do tipo projetor, você vê dois projetores. Isso aqui é o farol baixo. A gente também tem aí a função do farol alto e até mesmo a luz de pisca 100% em LED. E esse farol aqui tem ajuste de altura do facho, que é feito pela central multimídia. A gente vai fazer o nosso teste estático e mostrar como tudo isso funciona para vocês. Falando em assistência à condução, esse carro utiliza dois componentes. Radar eletromagnético, que fica ali na parte de baixo do para-choque, e também câmera, que fica instalada ali no para-brisa. Então, mesmo sendo a versão de entrada do EX30,
esse carro conta com controle de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência e sistema de permanência de faixa. Inclusive, todos esses sistemas podem ser configurados, até mesmo em matéria de sensibilidade, via a tela da central multimídia. E sobre o capô, veículo 100% elétrico é sempre uma surpresa na hora de abrir o capô. E aqui no EX30, primeira coisa, para você abrir o capô, você vai puxar 2 vezes a alavanca. Não tem aquela travinha chata que você tem que ficar procurando ali na frente. E olha só, outra coisa legal, né? Capô com molas a gás. Facilita e facilita bastante as coisas, né? Não tem que ficar apontando aí a varetinha. Bom, vamos começar pelo que a gente vê. Tá vendo aqui, ó? Quando a gente fala de manutenção do usuário, a única coisa que o usuário vai fazer é completar a água do limpador de para-brisa. E só. O resto o usuário não faz. E aí você tem essa tampa aqui que você pode levantar e aqui você tem uma espécie de porta-malas dianteiro. Esse espaço você pode usar, por exemplo, para transportar o carregador portátil que acompanha o carro ou mesmo o cabo de carregamento, né? Ou colocar outras coisas aí. Detalhe, essa área aqui, ela tem uma vedação parecida com porta-malas, né? Então se tiver que colocar coisas aí que não podem nem molhar e nem sujar, fica aí uma opção. Agora, existem algumas partes de inspeção nesse carro que não é necessariamente para o usuário fazer, e sim na concessionária. E entre essas inspeções, você tem essa tampa aqui que dá acesso ao sistema de arrefecimento. Então isso aqui é um reservatório do sistema de arrefecimento. Pô, mas é um carro elétrico e tem arrefecimento? Tem, porque o sistema elétrico, em algumas situações, ele precisa ser ou arrefecido ou até mesmo em baixas temperaturas você tem que esquentar o sistema, e é feito por aí. E também ali acesso ao fluido de freio, mas isso não é o usuário que faz. Quem faz esse tipo de inspeção é somente a concessionária no momento da revisão do veículo. E a chave? Então, nessa versão EX30 não existe chave. O que existe é esse cartão inteligente que vai funcionar como chave. Inclusive um detalhe. Esse carro não possui nenhum tipo de sensor nas maçanetas, tá? Então para você trancar e destrancar o carro, você sempre vai usar esse cartão. No caso agora aqui o carro, ó, está destrancado e com os vidros abertos. Tá vendo esse cartão aqui? Para você trancar o carro, você vai aproximar desse símbolo aqui. E na hora que você fizer isso, perceba que ele não só vai trancar as portas, vai rebater os espelhos, vai apagar até a tela da central multimídia. Vamos ver? Olha só. Aproximei o cartão, trancou e agora o carro está totalmente desligado e trancado. E na hora de destrancar, mesma coisa. Você vai usar esse cartão, aproximou aqui, ele faz o destrancamento e estende aí os espelhos. Dá para fazer esse comando à distância? Com o cartão, não. Obrigatoriamente, nesse caso, você tem que usar o aplicativo no seu smartphone para poder fazer esse trancamento à distância. Com o cartão, somente aqui na coluna B do carro e do lado do motorista. E como eu carrego a bateria desse carro, né, que tem um nominal de 69 kWh, mas o utilizável pelo cliente são 65 kWh. Pois bem, é aqui pela lateral esquerda do carro, aqui atrás. E aí você tem 2 padrões de conexão, né? Você pode usar aqui a tomada de cima, que é a de corrente alternada, padrão do tipo 2. Você pode ver que esse carro tem um conversor embarcado, onde ele é trifásico, tem o L1, o L2, o L3, o neutro e o terra. E por essa tomada aqui, você consegue carregar o carro com uma potência de até 11 kW. Mas lembrando, os 11 kW você só vai conseguir num sistema trifásico de 380 volts. Onde cada fase é de 220. Se você tiver uma região onde não tem o trifásico, aí você vai ter que carregar esse carro num sistema bifásico de 110, onde cada fase é 110, ou num monofásico 220, que aí você vai ter 220, neutro e terra. Nessa situação, a capacidade máxima de carregamento que você vai conseguir utilizar será em torno de 7 kW. Também dá para carregar muito mais rápido usando carregadores de corrente contínua, no caso o CCS tipo 2.
E aí a conexão é essa completa, né? Usando os terminais de cima para controle e os aqui de baixo para carregamento. Nesse caso, a potência máxima de carregamento do veículo será aí de aproximadamente 153 kW, o que é bastante potência. Considerando a bateria de 65 utilizável, você vai carregar completamente a bateria, se você tiver a potência máxima, em pouco menos que 1 hora. Uma pergunta que todo mundo faz, mas ninguém responde, a gente vai responder aqui para vocês, é o que são essas letrinhas que aparecem aí do lado? C, K e L. O que é isso? Pois bem, isso aqui são códigos internacionais de um padrão europeu, né, para explicar o tipo de conexão e o protocolo de carregamento do carro. Nós estamos colocando aí na tela para vocês uma tabela que mostra, né, o C é referente, por exemplo, ao carregador de corrente alternada da parte de cima e o KEL fala do carregamento de corrente contínua. Então, é uma tabela internacional para falar do tipo de carregamento e conexão que o carro aceita. Cabe destacar também que mesmo na versão de entrada, esse carro aqui vai ter um sistema de suspensão totalmente independente, tanto na dianteira quanto aqui na traseira do tipo Multilink. E não é só isso. O carro vem com freio a disco nas 4 rodas. Eu estou destacando isso, porque a gente já viu o modelo 100% elétrico no mercado brasileiro, que às vezes tem um freio a tambor na traseira. Mas aqui não, freio a disco nas 4 rodas. Aqui na parte traseira, eu vou destacar para vocês que o carro tem 4 sensores de estacionamento e também a câmera de ré, que produz imagens na tela da central multimídia. Aí vocês vão dizer, mas poxa, por que o Jorge está destacando isso? Porque como essa aqui é a versão de entrada, as assistências à condução em manobra de baixa velocidade somente aqui atrás. Essa versão não tem sensores no para-choque dianteiro e também não tem câmeras 360. Essa é uma das diferenças para as outras versões mais equipadas quando comparada aqui a Core em relação à Plus e à Ultra. Seguindo a mesma dinâmica da iluminação dianteira, tudo aqui atrás é 100% em LED. Inclusive esse carro aqui tem esse conceito de lanternas divididas, né? Tem aqui na parte superior e aqui na parte inferior. E você pode ver que mesmo a iluminação de lanterna ela tem um bom destaque. E além disso, a luz de ré e a luz de pisca também são 100% em LED. E isso é interessante porque é uma versão de entrada, mas nesse ponto de iluminação a Volvo não economizou. E abertura de porta-malas, olha só, se você estiver fora do carro, o único jeito de abrir o porta-malas é utilizando aqui esse botãozinho, afinal de contas o carro não tem chave de telecomando, é um cartão, né? E o carro tem que estar destrancado, então se o carro estiver trancado, você chegar aqui com o cartão e tentar abrir o porta-malas, não dá. Você tem que destrancar o carro primeiro, depois vir aqui e abrir o porta-malas. E essa versão, por ser a de entrada, o porta-malas tem um acionamento manual, não é elétrico como a versão topo de linha. Aproveitando aqui que a gente abriu o porta-malas, já vai a minha dica para vocês, pessoal. Vocês têm que ter, quando você tem um carro 100% elétrico, esse carregador portátil aqui, o VMOB Easy, nós já fizemos algumas matérias no canal com ele. Por que é interessante, né? É o carregador portátil que já vem com essa malinha e olha só, esse carregador aqui, a gente tem aí a possibilidade de trabalhar com diferentes correntes nele, né? Você pode trabalhar com 6 amperes, com 10 amperes, com 16 amperes ou até com 20 amperes, chegando a uma potência de 4,4 kW, o que é muito próximo aí de um carregador de parede que vai te entregar 7 kW. Carregador bastante versátil que inclusive, né, na pré-venda do EX30, quem comprou lá no começo já recebia o carro com esse carregador aqui, mas dá para você comprar o carregador avulso. Nesse vídeo a gente também vai mostrar algumas utilizações aqui do VMOB Easy para vocês. O porta-malas aqui do EX30 é bastante versátil. A Volvo informa 318 litros na medição VDA, mas olhando assim pode até parecer, pô, mas 318 litros somente esse espaço? Por quê? Esse piso aqui, ele é variável, ele está aqui na posição mais alta, mas você pode, por exemplo, descer o piso aqui. E dessa forma você vai ter o aproveitamento completo do espaço. Uma coisa curiosa é que a Volvo coloca aqui, ó, na tampa do porta-malas, os tamanhos e espaços que você tem no porta-malas, tá vendo aqui, ó? Altura,
você tem aqui comprimento e as coisas que você pode levar no porta-malas, o que acaba sendo bastante inteligente. E tem mais algumas outras coisas, como por exemplo, esses ganchos aqui na lateral, tanto de um lado quanto do outro lado, para você pendurar aí bolsas e sacolas e elas não ficarem aqui rolando no compartimento. Com o piso na posição elevada, você divide o porta-malas em dois compartimentos. Inclusive aqui na parte de baixo você pode guardar mais coisas. Nesse carro aqui, o cabo que acompanha o veículo, que é aquele cabo que você vai ligar numa tomada industrial, no padrão aqui de 16 amperes, usando aqui um sistema bifásico de 110 ou monofásico de 220, para carregar o veículo com uma potência de até 3,5 kW. E tem também essa bolsa. Dentro dessa bolsa, você vai ter aqui o sistema de selante do pneu, que é o compressor mais o selante. Esse carro não possui estepe. Então, no caso de furos pequenos, você vai usar esse tipo de situação. Porém, se o pneu rasgar, aí não tem jeito, vai voltar de guincho para casa. Por que o porta-malas tem esse piso variável? Você descobre isso quando rebate os bancos traseiros. Você pode ver que forma aí uma plataforma quase que completamente plana entre o piso do porta-malas e o encosto do banco rebatido. Inclusive você tem aí a proporção 1/3, 2/3 que você consegue fazer o rebatimento. E aí você deve estar perguntando, mas cadê o tampão que estava aqui em cima? Será que eu tive que deixar na garagem de casa? Não, nesse carro, como você tem aqui o piso variável, você coloca aqui o tampão na parte de baixo e ainda sobra espaço para você guardar mais algumas coisas leves aqui. Então você está vendo que a modularidade desse carro é muito bem pensada. Esse carro não possui um sistema de chave tradicional, nem mesmo presencial com um botão de partida, né? Então você entrou aqui dentro, ele já reconhece e já liga todo o sistema. Mas e se você quiser desligar o carro? Como você faz? Tem uma forma via tela da central multimídia. Você vem aqui nesse menu do carrinho, vem aqui em configurações e em controles. Aí em modos do veículo, aqui você tem várias coisas. Eu vou começar com a informação do desligar o carro. Olha só, se eu clicar aqui, ele vai perguntar se você realmente quer desligar. Pronto, o carro está desligado. Então eu posso ficar aqui dentro, o ar-condicionado está desligado, o carro está todo desligado. E se eu quiser acionar o carro novamente? Bom, o cartão está aqui dentro, eu só piso no freio, ele já liga de novo a central multimídia e volta a ligar o ar-condicionado. Só que tem um detalhe, tá vendo o cartão aqui na minha mão? Se eu tentar andar com o carro agora, o carro não vai sair do lugar, ó. Eu vou engatar a marcha aqui, tá vendo, ó? Olha o que ele coloca aqui, ó. Nenhuma chave válida lida. Por quê? Essa chave, para você poder conduzir o carro, você tem que colocar nessa posição aqui. Aí você vai conseguir efetivamente engatar a marcha, ó, ele já mudou ali o painel, e aí eu tenho condição de andar com o carro. Depois que o carro já está, digamos assim, ligado, você pode tirar o cartão, novamente guardar no bolso, o carro continua andando até que você novamente pare o carro e ou pela central multimídia dê o comando para desligar o veículo, ou você saia do carro e aproxime o cartão da coluna B. Aí o carro será desligado e quando você entrar no carro para andar novamente, você vai ter que aproximar o cartão dessa região para você conseguir sair com o carro. Nesse carro aqui é tudo automático. Então quando você coloca a posição parque, está aqui indicado em P, como é que você coloca nessa posição? Apertando esse botão aqui. Então o freio de estacionamento do carro já acionou, o carro já está parado. Porém você pode ver que a central multimídia e o ar-condicionado está ligado. Então se eu sair do carro, olha só, vou simular isso aqui agora. Vou sair do carro e vou trancar o carro. Nesse momento, ele desligou o carro, trancou e parou o ar-condicionado. Botei de novo o cartão aqui na coluna B, eu consigo entrar no carro e ele automaticamente já ligou a central multimídia e já acionou também o ar-condicionado. Agora, você consegue sair desse carro e deixar o ar-condicionado funcionando, mesmo com o carro trancado. A gente sabe que não se deve fazer isso, mas se eventualmente você precisar, de repente você tem um pet dentro do carro, né? Você precisa fazer alguma coisa rapidamente
e você tem que manter o carro trancado com o ar-condicionado ligado. Como é que você faz? Tem uma forma. Tá vendo aqui, ó, conforto ao estacionar? Quando você clica aqui, você pode dizer o quanto de tempo que você quer que o ar-condicionado continue funcionando depois que você saiu e trancou a porta. Então você pode colocar aqui de 1 hora até o máximo de 8 horas. Ou então ele vai fazer isso se a bateria estiver acima de 20%, porque quando chegar em 20% vai desligar automaticamente. Inclusive aqui tem um aviso, ó. Tá bem claro. Ao estacionar, mantém climatização e outros recursos para uso enquanto o veículo está estacionado. A Volvo recomenda não deixar pessoas nem animais em um veículo. A legislação local é aplicada. Mas de toda forma, às vezes você pode precisar disso. Então eu programei ali 1 hora. O que eu vou fazer agora? Vou sair do carro, vou trancar o carro e olha só, o ar-condicionado não vai se desligar. Olha aqui. Então o ar-condicionado está ligado, o carro está trancado, se eu tentar usar aqui a maçaneta eu não consigo entrar, e está tudo ativo, porém não dá para dirigir o carro, porque o cartão está aqui fora comigo. Se eu quiser voltar, eu volto, destranco o carro, aí eu tenho que, obviamente, desligar esse recurso, porque senão ele vai continuar ativo. Clico em desligar e eu só vou fazer uso dele quando eu realmente precisar que o carro fique trancado e a climatização permaneça ligada. Uma questão que pode parecer simples, mas nesse carro é um pouco mais complexo. Como é que eu ponho o câmbio em neutro nesse carro? Por quê? Se a chave ou o cartão estiver aqui na posição de andar e eu estou com o carro ligado, se eu colocar a alavanca para baixo, ele vai engatar drive para que a gente ande com o carro para frente. Se eu colocar a alavanca para cima, ele vai engatar ré. Até aí nenhuma novidade. Mas se eu apertar o botão parque aqui, o que aconteceu? Ó, eu estou numa pequena ladeira, se eu tirar o pé do freio, o carro não desce. Por quê? Porque o freio de estacionamento está acionado. Mas e se eu quiser colocar o carro em neutro, como é que eu faço? Sim, existe uma posição neutra aqui no câmbio. Só que para você colocar o carro em neutro, você vai ter que pisar no freio e segurar a alavanca um pouquinho para baixo, mas sem fazer um movimento maior, é um movimento menor. Você dá um toquinho e segura, aí o carro vai em neutro e ele libera o freio de estacionamento. Tanto é que se eu tirar o pé do freio agora, olha o que vai acontecer. O carro vai descer, porque eu estou numa pequena ladeirinha. Então, botão parque aciona automaticamente o freio, mas eu quero colocar em neutro, eu posso dar um toquinho suave para cima e segurar para entrar o neutro. Olha lá, soltou o carro. Ou então, novamente, um toquinho suave para baixo, que eu também consigo colocar em neutro e liberar o freio de estacionamento. Como todos os controles desse carro estão na tela da central multimídia, o farol é a mesma coisa. Se você quiser comandar manualmente o farol, você tem que vir aqui nesse menu e aqui, ó, você tem algumas funções. Uma delas é a função do farol. Normalmente a posição automática, mas se você quiser obrigar o farol durante o dia, então você tem que vir aqui, apertar esse botão e confirmar no OK aqui no volante. Ele vai manter o farol aceso durante o dia. Você quer a posição de lanterna do carro, né? Então você vem aqui, seleciona a lanterna, mais uma vez a posição OK aqui no volante, olha só. Ele apagou o farol. Ah, mas eu não quero nada aceso, quero tudo desligado. Vem aqui na posição desligado e dá o OK. Pronto, agora apagou tudo. Entretanto, se você clicar aqui na luz de neblina traseira, essa daqui não precisa de confirmação. Então, clicou aqui, ele faz a indicação aqui na parte superior e se o farol estiver apagado, ele já vai ligar o farol dianteiro. E tem mais uma coisa que você faz pela central, o ajuste de altura do facho do farol. Você tem essas 5 posições, mas adivinhe, mais uma vez, ó, se eu estou na posição 0, eu quero ir na posição 5, eu tenho que dar OK para fazer a confirmação. Então, cada ajuste de altura do farol que eu fizer, eu vou ser obrigado a vir aqui na tela do multimídia e fazer a confirmação. Não é muito prático, mas agora vamos ver a qualidade de iluminação do farol. Agora vamos ver a qualidade do farol. Aqui eu estou comandando manualmente pela central. Primeiro a posição de lanterna, agora aqui usando o farol baixo do carro. A gente vê uma excelente qualidade de iluminação, farol bastante homogêneo, não tem áreas de sombra. Nós não temos farol auxiliar, mas ainda assim a gente tem uma boa abertura lateral. Quando a gente usa o farol alto,
aí a gente percebe a diferença, porque o farol alto ele consegue ser mais forte do que o farol baixo. A gente vê claramente a diferença de iluminação entre o farol alto e o farol baixo. Aliás, o farol desse carro é excepcional. Agora, o ajuste de altura do facho do farol também temos que fazer pela tela da central multimídia. Essa daqui é a posição 0. Vamos usar aqui a posição 1, descendo um pouquinho, posição 2, posição 3, posição 4 e posição 5, tudo ajustado pela central. Agora eu vou mudar da 5 para 0, que é a mais alta. Essa é a variação que a gente tem aqui no facho do farol, que você faz diretamente pela tela do multimídia. No geral, eu gostei muito da qualidade desse farol. Agora vamos fazer um teste de autonomia aqui com o EX30, mas antes, vamos dar uma olhada aqui no status da bateria. Aperta o menu do carrinho aqui na tela da central multimídia, vem aqui em status do veículo e informações da viagem. Bom, nesse momento o carro está com 93% da bateria, aparece ali em cima. Quando eu peguei o carro, eu redefini o computador de bordo, então eu tenho aqui 19,5 km percorridos, uma média de 22,2 kWh para cada 100 km, uma média horária de 18,9 km por hora. E esse aqui em cima, ele foi resetado automaticamente quando o carro foi carregado. Você inclusive consegue escolher se quer o reset depois de cada viagem ou depois de cada recarga. Mais inteligente depois de cada recarga. Então a gente vê que os números estão bastante próximos. Então o que eu vou fazer? Eu vou redefinir agora o marcador manual, vamos deixar lá de cima, e aí eu vou fazer uma viagem até a cidade de Mogi das Cruzes. Vamos ver quantos quilômetros e quanto tempo eu vou levar e com que autonomia eu vou chegar lá. Inclusive vamos usar aqui o Google Maps, eu já estou aqui com o endereço cadastrado. Olha só, serão 80 quilômetros da onde eu estou agora. E uma coisa legal aqui no carro é que ele já mostra ali o horário de chegada, né? 16h20, 1h47, provavelmente vou pegar trânsito, e com quanto eu devo chegar de bateria lá. Ele está prevendo 74%. Vamos ver se o sistema acerta. Agora, pessoal, 93%. Aqui você pode usar o controle de cruzeiro adaptativo desse carro. Botãozinho aqui no volante que você aperta para preparar o sistema. Você vê ali pela tela da central multimídia. Aí você vai apertar o mais para programar a velocidade. Estou aqui na Marginal Tietê, em São Paulo, nesse trecho velocidade máxima de 90 km por hora. Então aí você pode dar toquinho para baixo para diminuir a velocidade ou toquinho para cima para aumentar. As configurações de distância em relação ao carro da frente, ou até mesmo sensibilidade do sistema, como é que ele vai atuar, você vai fazer isso tudo via tela da central multimídia. Pois bem, com o controle de cruzeiro adaptativo acionado, a única preocupação que você tem aqui é usar o volante para manter aqui o carro na faixa, fazer os movimentos aí, acompanhar a via, né? O carro não tem sistema de centralização de faixa, ele tem o LKA, o Lane Keep Assist. Então, se você começar a sair da faixa, o que ele faz? Ele atua sobre o volante para corrigir o carro para dentro da faixa, né? Então, se o carro vai no limite da faixa, ó, você percebe que ele atua aqui no volante com o objetivo de manter o carro dentro da faixa. E você pode configurar na tela da central multimídia se você quer que ele inclusive faça uma vibração no volante para isso. Claro que o controle de cruzeiro adaptativo numa situação de trânsito como uma cidade como São Paulo, né, é muito útil. E São Paulo é uma cidade que sempre tem trânsito, não importa a hora do dia. Como esse que eu estou pegando aqui na Marginal, mas olha só, estou usando o controle de cruzeiro adaptativo com a função Stop and Go. Mesmo sendo a versão de entrada do EX30, o carro conta com esse recurso. E aí, toda vez que o trânsito para, o carro para automaticamente. Quando o trânsito se movimenta, o carro também inicia o movimento, tudo isso de forma automática. Caso o trânsito demore bastante para iniciar, só dá um toquinho aqui no volante, que ele volta para a programação aí do controle de cruzeiro adaptativo. Isso é excepcionalmente bom para não estressar o motorista no trânsito pesado, cidades como São Paulo. Parcial aqui da viagem, ainda falta 1 hora de viagem aproximadamente, segundo o Maps, 49 quilômetros. Mas eu já rodei um bocadinho aqui em São Paulo. Vamos dar uma olhada aqui na informação do computador de bordo
Então o trecho que eu rodei, 31,3 km agora, velocidade média de 33,7 km por hora, peguei bastante trânsito, posso dizer, mas olha, o consumo foi baixo, 14,7 kWh para cada 100 km. Agora o consumo deve crescer, por quê? Porque agora eu vou pegar mais estrada, velocidade maior e velocidade constante consome mais. O próprio consumo acumulado do carro, desde que ele foi carregado, está menor, 17,9 kWh para cada 100 km. Mas o que importa mesmo é que dentro da cidade, no trânsito pesado, você vê que o carro consome bem pouco. Inclusive a bateria está em 86%. Mas vamos lá, vamos continuar a viagem, vamos ver o destino. Chegando aqui no destino, vamos conferir os números. E olha, acertou a projeção aí de autonomia e consumo de bateria. 74% aqui no destino, ainda prevendo 270 quilômetros com essa carga. Quando a gente pega aqui informações da viagem, pois bem, desde São Paulo até aqui, 79,2 quilômetros, consumo de energia relativamente baixo, né? 16,1 kWh para cada 100 km, 48,8 km por hora de velocidade média, né? Quando a gente pega lá o acumulado maior, você vê que os números estão relativamente próximos ali, 17,5. Então a gente viu que o carro conseguiu ser, eu diria, bastante econômico nessa viagem. Lembrando, né? Quase 2 horas de viagem, então pegou bastante trânsito, o que mostra que carro elétrico com trânsito combina, né? Quanto mais trânsito, melhor, porque ele é mais econômico. Quanto tempo leva para carregar o Volvo EX30 Core, que no caso tem a bateria maior? Isso depende de duas coisas. O quanto você precisa carregar de bateria e também qual é a potência do seu carregador. Esse EX30 aqui que a gente está testando, ele é o Core que tem a bateria maior. Essa bateria nominalmente de 69 kWh. Só que você não faz a conta com esse número. Por quê? Você não usa os 69 kWh. O que você tem de capacidade utilizável da bateria são 65 kWh. É em cima desse número que você vai fazer a conta. Vamos fazer os testes agora aqui com várias potências diferentes, mas primeiro a gente tem que saber o quanto a gente vai precisar carregar. Aqui no caso, a gente tem 57% da bateria, que está projetando 209 km. Mas quantos quilowatts que a gente tem na bateria? Para você saber quanto de energia que você tem na bateria não é difícil. Você vai pegar a potência da bateria, que é 65 vezes 0,57. Isso aqui é o que você vai ter de energia na bateria, né? Então a gente sabe que a bateria tem 65, você tem aqui na bateria 37,5. Agora, quanto que eu preciso carregar? É muito fácil. Aí você vai fazer aqui 0,43. Por quê? Seria 43%, 57 mais 43 dá 100. Então você multiplicando, eu preciso carregar aqui 27,95 kW. Agora, depende da potência. Eu vou fazer primeiro o teste aqui agora com um carregador que tem 4,4 kW. E dá para você calcular isso. Então a gente tem 27,95. Se a gente dividir pela potência do carregador, que seria 4,4, daria aproximadamente 6 horas e 35 na calculadora. Mas vamos ver se na prática é isso? O carregador que a gente vai usar é esse aqui, ó, o VMob Wall. Numa instalação tradicional, ele pode ter até uma potência perto aí de 7 kW, usando 32 amperes. Mas aqui a gente fez uma instalação limitando ele em 20 amperes, que é uma potência, digamos assim, padrão de uma tomada 220. Então vamos conectar aqui o carregador no carro. Inclusive, esse carregador está na plataforma de gestão da WEG. Então, para você poder ativar ele, você usa aqui um cartão, ou então você pode usar até mesmo o aplicativo da WEG para começar o carregamento. Agora, ele vai iniciar o carregamento, pronto. E vamos ver lá na tela do multimídia qual é a situação. Bom, para você ver como é que está acontecendo as coisas aqui dentro, você está na tela do multimídia, vem aqui no menu do carrinho, configurações, e aí você tem um menu dedicado para carregamento. Olha, ele está estimando 7 horas e 38. Aí você deve estar se perguntando, mas espera aí, a gente fez a conta na calculadora que estava dando 6 horas e meia, por que 7 horas e 38?
Presta bem atenção aqui. Tá vendo aqui amperes? 19. Por algum motivo, a rede elétrica agora não está conseguindo entregar a potência máxima. Então eu estou com uma carga um pouco menor do que os 20 amperes. Eu calculei com 4,4 kW, que seria com 20 amperes. Você está com uma corrente um pouco abaixo. Por conta disso, o tempo de carregamento para completar totalmente a bateria, estava em 57, agora está em 58, a gente vai precisar aí de 7 horas e meia usando aqui 19 amperes. Nos veículos híbridos plug-ins e nos veículos 100% elétricos, quem controla todo o processo de carregamento é o carro, nunca o carregador. E tem como provar isso para vocês, quer ver? Aqui na tela da central multimídia a gente vê que o carro está sendo carregado, 58% tem indicação de carregando. Tá vendo essa informação aqui, ó, finalizar carregamento? Então vamos lá. Vou mostrar para vocês aí no carregador, tá aí a luzinha azul, eu vou apertar o finalizar carregamento aqui. Olha o que aconteceu, tá vendo? Ele parou o carregamento. Inclusive agora eu consigo retirar o bocal. Se por qualquer motivo eu quiser iniciar o carregamento de novo, eu venho aqui na tela da central multimídia, inicio aqui o carregamento e olha só o que vai acontecer no carregador. Ele volta a carregar o carro. Portanto, quem controla o carregamento é o carro e até mesmo é o carro que controla a liberação da tomada de carregamento do veículo. E se por algum motivo ou falha técnica eu não conseguir fazer a liberação do carregador via a tela da central multimídia, como é que eu faço isso? Por quê? Tomada de carregamento, ela fica presa aqui no carro, tá vendo? E quem controla isso é o carro. Como é que eu faço uma liberação de emergência? Aqui no Volvo EX30 você vai abrir o porta-malas e aqui do lado esquerdo do porta-malas você tem que até descer aqui o piso para ter acesso a essa tampinha. Você vai puxar essa tampinha e aqui dentro você vai encontrar essa cordinha aqui, ó. Você vai puxar essa cordinha. Não precisa fazer muita força, tá? Você vai puxar um pouquinho. O que ela vai fazer? Ela vai liberar aqui a trava e você vai conseguir soltar o bocal de carregamento. Isso só deve ser feito quando o procedimento normal não faz a liberação. Mas você tem uma forma de desconectar o carregador, seja o de corrente alternada ou de corrente contínua, liberando e puxando a cordinha. Bateria agora em 58% precisa colocar 42%. Mas e como é que fica se a gente aumentar um pouco a potência? Desse lado aqui do nosso carregador, o VMOB Parking, a gente tem uma potência aí de 7 kW. Está montado num sistema bifásico de 110 volts. Vamos conectar aqui no carro. Você vai perceber que o tempo aqui será menor. Vamos ver o quanto será menor? Vamos dar uma olhada lá na tela da central multimídia. Na central multimídia está informando que serão necessárias 4 horas e 31 minutos para o carregamento completo da bateria. A corrente máxima é de 32 amperes, só que está entrando 31 amperes. Inclusive essa barra verde aqui mostra o que falta, né? Essa parte aqui que não está verde é justamente o que falta para o carregamento completo. Mas vamos ver se a conta bate? Vamos fazer o cálculo lá fora. Então vamos lá. Bateria utilizável, 65 kWh. Bateria nesse momento está com 59%. Então a gente vai fazer aqui, ó, 65 vezes 0,41, que é o que precisa carregar. A gente tem ali 26,65 kWh que a gente precisa colocar na bateria. Vamos ver o quanto está saindo de potência? Tá vendo aqui, ó, 6,7 kW, que é o que a gente está conseguindo chegar no veículo. E aí se a gente vem aqui no menu detalhado, mais opções, você consegue ver ali, ó, 217 volts com 31,2 amperes. Então, o que importa para a gente é aqui a potência de 6,7. Então, 26,66 dividido pelos 6,7, olha aí, pessoal, 3 horas e 97. Você vê que tem uma diferença ali de 20 minutos, o que mostra que pelo cálculo aqui a gente consegue ter um número bastante aproximado do tempo de carregamento. Só um adendo importante, né? Quando você faz o cálculo aqui, pessoal, não existe 3,97 horas, né? Porque você está fazendo um cálculo em base decimal. Então, uma hora cheia, né? 100% de uma hora seria 60 minutos. 50% de uma hora seria 30 minutos. Então, quando a gente põe aqui 3,97, que é praticamente 4 horas, você tem que fazer a proporção aí para ter a correção certa em minutos. Mas o que interessa aqui é que pelo cálculo projeta-se quase 4 horas e a central multimídia está dizendo 4 horas e 20.
Você consegue carregar o EX30 mais rápido na sua residência, se você tiver um sistema trifásico em 380 volts e um carregador compatível. Aqui no caso, o VMOB Parking, ele pode aceitar um sistema trifásico de 380 volts. Aqui onde eu tô, para isso ser possível, a gente usou um transformador elevador fornecido aí pela nossa parceira Junditrafo, lá da cidade de Jundiaí, e também uma chave customizada aí pelo pessoal da R-Force, para a gente poder fazer a comutação para o sistema de 380 volts. E aqui a gente consegue ver que a potência máxima do carregador chegaria aí na casa de 21 kW, mais o detalhe. O EX30, o máximo que ele consegue receber são 11 kW. Por quê? Seriam os 380 volts limitados em 16 amperes, que dá aí os 11 kW. E claro, o carregamento vai ficar mais rápido. Vamos conferir? Carro aqui já conectado no sistema trifásico 380 e olha só. Temos aqui uma potência de 10 kW. Quando a gente vai no detalhado, cravadinho, ó, 10.0 kW. Se a gente pegar a informação aqui de tensão e corrente, olha só, 374 volts aproximadamente, com uma corrente de 15.6 amperes. Está vendo que nós estamos um pouquinho abaixo do máximo, mas certamente o carro vai estar carregando mais rápido. Vamos ver lá dentro? Bateria agora em 59%, né? Para carregar aí os praticamente 41% que faltam, são necessárias 2 horas e 52. Mas será que esse número bate aí na conta da calculadora? Vamos fazer a conta. Então vamos lá, para fazer a conta certinho. Agora já chegou a 60% a bateria. Então nós vamos pegar aqui 65 vezes 0.40, que é o que a gente precisa carregar, dá 26. Esses 26 aqui, divididos pela potência que está chegando, no caso 10 kW, olha só, ele está projetando aqui 2,6 horas, que é, no caso 2,5 horas seriam 2 horas e meia, 2,6 é um pouco mais que 2 horas e meia, 2 horas e 52. Então você vê que a conta na calculadora fica bem próximo aí do tempo real de carregamento. E uma última explicação. Por que a conta na calculadora não bate com o tempo de carregamento? A explicação é bem simples. Quando a bateria está próxima da capacidade máxima de carregamento, o que acaba acontecendo? A velocidade do carregamento diminui, a corrente diminui. Isso é um recurso utilizado para proteger a bateria, até para evitar que ela aqueça muito, que ela esquente demais. E é exatamente por isso que o tempo de carregamento total acaba sendo maior. Porque quando a bateria chega ali na casa dos 95%, 96%, você já não consegue colocar toda a potência do carregador. Diminui um pouco e isso acaba aumentando o tempo. Mais uma viagem teste aqui de autonomia agora. Eu vou sair daqui da minha base em Itu, vou andar 63 quilômetros em rodovia. Circuito prioritariamente rodoviário. Vou dar uma olhada aqui nas informações do computador de bordo, status do veículo, informação da viagem. E aqui a gente tem a viagem atual que está completamente zerada, né? Afinal de contas o carro acabou de carregar, está com a bateria em 100%. E agora eu vou fazer a redefinição aqui, ó, dos dois. Os dois vão estar sincronizados. Esse gráfico aqui a gente não tem como resetar, né? Mas a gente vai deixar aqui nos 50 km, que ele vai mostrar como o carro foi usado nos últimos 50 km. E dessa vez eu vou dirigir de uma forma um pouquinho mais esportiva. Vamos ver como é que fica o consumo. Claro que o carro tem aqui o controle cruzeiro adaptativo, mas uma curiosidade. Eu programei aqui 120 km por hora, que é o que essa rodovia permite. Mas olha só, a velocidade máxima que você consegue programar no controle cruzeiro adaptativo é 130. Estou chamando atenção nisso porque a gente sabe que no Brasil você não pode andar mais que 120. Entretanto, quando você pega carros de categoria premium, o controle de cruzeiro adaptativo programa velocidades superiores a 130. Nesse carro aqui é somente 130, então você não vai poder andar mais de 120 porque a lei brasileira não permite. Mas é só mesmo uma curiosidade. Aqui o máximo será 130. Cheguei aqui no meu destino em Alphaville e vamos conferir como é que está o consumo do carro. Status do veículo, informações e olha, consumo
foi um pouco mais elevado, 22,7 kWh para cada 100 km, né? A gente está falando de um modelo elétrico de porte grande. Claro, eu dirigi de forma um pouquinho mais esportiva mesmo, para a gente saber como é que a coisa funciona. Velocidade média de 80 km por hora, levei 47 minutos para fazer 63,5 km. Mas aí é o seguinte, a gente está com 80% da bateria, né? Então, qual seria a autonomia total do veículo? A gente teria que pegar isso aqui e multiplicar por 5, o que daria aproximadamente 315 quilômetros, né? Então a gente vê que usando o carro de uma forma um pouquinho mais esportiva, o consumo acabaria ficando aí um pouquinho mais alto. Mas ainda assim, lembrando, né? Foi rodovia e numa condução mais esportiva. Fazendo aqui a viagem de volta, o mesmo trecho da viagem de ida, aí eu fiz com uma velocidade um pouco mais moderada, né? Andando de forma mais calma. E olha só, agora a média do carro está em 19,1 kWh para cada 100 km, velocidade máxima ali velocidade média no caso, de 59,5 km por hora, né? Pegamos um pouquinho de trânsito, a gente consegue ver aqui o gráfico, você pode ver aqui que nós temos mais gráfico aqui na parte verde do gráfico, tá vendo? Nem tanto na parte vermelha. Isso mostra a condução mais moderada. E nesse momento aqui, 65% da bateria. Então percebam, na ida eu gastei 20% da bateria. No mesmo trecho na volta de estrada, eu gastei 15%. Então a diferença do pé fez com que as coisas mudassem. Então agora a gente tem uma projeção ainda de uma autonomia de 219 km com 65% da bateria. Mas e aí, como é que fica a autonomia prática desse carro? Pois bem, desde o último carregamento, eu rodei aí 323 km. Agora o carro já está carregado novamente, inclusive o computador de bordo aqui em cima já resetou. Mas no acumulado eu tenho 323 km, velocidade média de 62,6 km por hora. Você vê que a predominância desse consumo foi rodovia, tá? Não foi uma situação de cidade. Inclusive, quando a gente vem aqui no gráfico, a gente vê o histórico, você consegue ver que foi uma condução relativamente moderada. Você tem muito mais presença aqui na região verde do que na região vermelha. E aí eu tenho um consumo de 17,6 kWh para cada 100 km. O que isso nos quer dizer? Se a gente estiver usando o carro na estrada de forma moderada, que foi como eu utilizei nesses 323 quilômetros, qual seria a autonomia desse carro, considerando utilizável, de 65 kWh da bateria, pessoal? Nessa situação de consumo, eu faria cerca de 370 km de autonomia. Então você vê que na estrada, a gente tem até uma boa autonomia nesse carro. Se você fizer um uso em área urbana, aí esse consumo vai cair um pouco. Aí dá até para falar em realmente autonomia cerca de 400 km com a bateria plenamente carregada. Sempre lembrando, uma condução moderada. E se eu precisar fazer um reboque aqui do Volvo EX30, existe a possibilidade de rebocar esse carro, que tem todo o sistema automático do freio de estacionamento eletrônico? E eu digo para você, tem sim, tem que obedecer uma série de regras, mas você consegue rebocar esse carro. Primeira coisa é identificar os pontos de reboque que o carro tem. Aqui na frente, o ponto de reboque está atrás dessa tampinha de plástico aqui no para-choque. Na parte de trás, o ponto de reboque está aqui no para-choque, também atrás dessa tampinha. Para fazer o reboque, você vai precisar de mais uma peça que está no carro. Você abre aqui o porta-malas, vem aqui onde está o kit de reparo do pneu, abre o estojo e aí você vai ter acesso a essa peça, que você vai tarrachar ou no para-choque dianteiro ou no para-choque traseiro. Para usar aquela peça, você tem que remover essa capinha. Minha dica é usar aí um canivete suíço com uma ponta de chave de fenda, onde você vai fazer esse movimento aqui, ó. Abrir a tampinha para ter acesso ao ponto onde você vai rosquear o engate. Agora, só colocar o engate aqui e começar a rosquear. A dica que eu dou para vocês, pessoal, toda vez que você for fazer esse tipo de rosqueio aqui, na hora que o engate chegar no limite,
é sempre bom você nunca tarrachar com muita força. Por quê? Essa peça vai ser submetida a uma tração, né? Ou para você puxar um outro carro, ou até mesmo para você poder puxar esse carro. Então quando ele chegar aqui no limite de rosqueamento, olha só, aqui você não força muito. O importante é que você tenha aqui uma posição justamente para poder colocar aqui ou o cambão ou o cabo de reboque. Na parte dianteira o procedimento é o mesmo. Vamos usar aqui para poder fazer a abertura. E você tem ali o ponto onde você vai tarrachar novamente aqui o gancho na parte dianteira. O objetivo desse gancho é toda vez que você precisa puxar o carro de alguma situação, às vezes até mesmo pode acabar completamente a bateria e você tem que tirar o carro da via usando um outro veículo, ou eventualmente usar esse carro aqui para puxar um outro veículo que também esteja aí numa situação de emergência. Agora, a utilização desse reboque tem que obedecer uma série de regras. A primeira, você só pode fazer isso em baixa velocidade. Segundo o manual do carro, você não deve rebocar esse veículo a uma velocidade superior a 30 km por hora. E também o trecho de reboque, ele precisa ser bastante curto. E outra coisa, existem alguns procedimentos que a gente vai ver agora na central multimídia. Aqui dentro do carro, você vai preparar ele para o modo de reboque. Então você vai vir aqui em controles, modos de condução e modo de reboque. Preparar o veículo para ser rebocado. Aí ele vai te dar uma série de orientações, inclusive aqui ó, está dizendo que exceder 30 km por hora pode causar danos ao veículo, tá vendo? Você vai vir em continuar. Ele está dizendo aqui para você prender o cabo naquele ponto que eu já mostrei para vocês. Verificação se a chave está aqui na posição do leitor. Abrir e fechar a porta lateral do motorista, para ele ter a informação que você quer rebocar o carro. Pressionar o botão do pisca-alerta por 7 segundos aqui em cima. E prestem atenção, ao eu fazer isso, fico olhando aqui a tela da central multimídia. Liguei o pisca-alerta, estou pressionando ele por 7 segundos aqui. Olha aí, modo reboque ativado. Mantenha o botão do pisca ativado. Aí depois você vem aqui novamente em próximo. Selecione a marcha neutra, que é aquele procedimento de você colocar aqui a alavanca e segurar um pouquinho para o carro poder ficar em neutro. E aí pronto. Você vai conseguir fazer o reboque do veículo. Vocês estão vendo que o carro está se movimentando porque eu estou aqui numa pequena ladeira. Nessa situação, você vai conseguir rebocar o carro, novamente, abaixo de 30 km por hora e por um trecho bastante curto, só para tirar o carro de uma condição perigosa de via. E quando você vai num lava rápido? Por quê? Esse carro aqui tem um sistema de para-brisa com a limpeza automática. E como a gente viu aqui, quase tudo é automático nesse carro. Então você também tem um modo aqui na central multimídia que você consegue configurar o carro para lavagem. Novamente, configurações, controles, modos do veículo e lavagem do veículo. Quando você inicia esse processo, ele vai fazer algumas coisas, tipo fechar a janela, dobrar espelhos, fechar a recirculação e desativar os limpadores. Aliás, vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou abrir aqui a minha janela do condutor, ela está aberta. Vou até abrir uma janela ali na parte traseira do carro, porque às vezes você pode estar dirigindo o carro, esquece que a janela traseira está aberta. E aí eu vou iniciar o processo. Então, cliquei em iniciar, olha só. Ele está fechando os vidros, rebateu os espelhos, fechou a recirculação e desativou os limpadores automáticos. Só que aqui ele está com o freio de estacionamento do carro acionado. E se você está naqueles lava-rápidos automáticos que eles puxam o carro, como é que faz? O carro tem que estar solto para isso. Mais uma vez você vem aqui na alavanca de câmbio, segura ela aqui um pouquinho para o carro entrar na posição neutra e aí pronto. O carro vai conseguir passar no lava rápido, já com os espelhos e sem acionar o limpador de para-brisa. Então esse procedimento tem que ser seguido quando você está, por exemplo, naqueles lava rápidos de rolo automático. Pressão dos pneus. Como é que a gente faz para calibrar o pneu desse carro? O procedimento é bem simples, mas você tem que seguir algumas regrinhas. Primeira coisa, qual é a pressão correta?
E nesse carro aqui é muito fácil. Basta você abrir aqui a porta do motorista e você vai ter uma plaquinha aí na parte de baixo da coluna B indicando a pressão. Então você tem a pressão com carga média, com carga máxima ou então uma pressão eco. Você sabe o que é essa pressão eco? Vamos explicar para vocês agora. Pressão normal, 38 libras em cada um dos pneus. Pressão com carga máxima, 42 libras. E a pressão eco é a mesma de com carga máxima, 42 libras. Bom, quando o pneu tem mais pressão do que o normal, o que acaba acontecendo? O pneu fica mais duro. E com isso, a área de contato do pneu com o chão, ela fica um pouco menor. Porque se a gente for olhar na prática, aqui na parte de baixo do pneu, tem uma região onde o pneu fica reto em contato com o solo. Quanto menor a pressão do pneu, maior será essa região de contato do pneu com o chão. Quanto maior a pressão do pneu, menor será essa região de contato. A pressão eco é utilizada justamente para você deixar o pneu mais duro, diminuindo essa área de contato e dessa forma, por incrível que pareça, o veículo fica um pouco mais econômico. Afinal de contas, ele diminui o atrito com o chão. Aí você deve estar imaginando, bom, então se eu quero economizar mais combustível, basta eu colocar mais pressão no pneu? Sim, só que se você aumentar muito a pressão, se você passar, por exemplo, de 42 libras, for para uma pressão aí de 45, 48 libras, o pneu vai explodir? Não, ele não vai explodir. Mas o que vai acontecer é um problema de desgaste irregular do pneu. Vamos entender? Olhando o pneu assim, você tem a impressão que quando você olha ele aqui de cima, essa região do pneu aqui, ela é completamente reta, né? Pelo menos a parte aqui onde você está na parte mais externa da curvatura do pneu. Mas o que acontece se você colocar muita pressão no pneu? Além dele ficar um pouco mais duro, essa parte central do pneu, ela vai ficar um pouco mais saltada do que as laterais, né? É mais ou menos como uma bola, né? Você vai encher ela, a parte central vai encher demais. E aí, o desgaste na parte central do pneu, nessa região aqui, será mais acentuado e o pneu vai desgastar menos nas laterais. Isso vai fazer o pneu desgastar de forma irregular. A mesma coisa acontece se você deixar o pneu com uma pressão abaixo da indicada. Na verdade, acontece o oposto, porque daí a parte central do pneu tem menos pressão. Então, em vez dela ficar saltada para cima, ela fica barrigada para baixo. Nessa situação, com menos pressão, a parte lateral do pneu, as duas laterais, desgastam mais e a do centro desgasta menos. Então, você tem que ter uma pressão certa com o pneu. Por isso que quando o carro está carregado, você tem que ter uma pressão maior para compensar e quando o carro está com menos carga, uma pressão menor. Então, a pressão eco em alguns modelos é recomendada para o carro ficar mais econômico, mas você não deve usar uma pressão maior por conta de desgaste irregular do pneu. Quando você calibra os pneus, às vezes você pode se deparar com algumas dificuldades. O carro pede 38 libras nos 4 pneus com carga média. Aqui, ó, calibrador, vou colocar em 38. Vamos fazer o procedimento aqui no pneu. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Segundo o calibrador são 38 libras. Mas quando a gente vai na tela do multimídia, olha só, não é exatamente 38 libras. Então pode existir uma divergência entre o calibrador e o que é mostrado na tela da central multimídia do veículo. Recurso muito útil no Volvo EX30 é que esse carro ele é conectado, já sai de fábrica com uma linha telefônica para você ter o serviço Volvo On Call, assistência de emergência e inclusive conseguir interagir com o veículo a partir do seu smartphone usando um aplicativo e você pode estar em qualquer lugar do mundo para dar comandos para o seu veículo. A gente já mostrou no passado essa plataforma Volvo On Call, mas aqui no EX30, a primeira coisa que eu quero destacar para vocês é que existem dois aplicativos. Existe o aplicativo que a gente já conhecia, o Volvo Cars, e o EX30 tem um aplicativo específico do modelo. Então você vai instalar o aplicativo
específico para o EX30. No caso aqui eu já tenho o carro cadastrado, é o veículo que está aqui atrás. E por esse aplicativo a gente consegue fazer uma série de coisas, inclusive algumas indicações aqui são quase em tempo real. Vamos ver os detalhes disso. Como a gente sabe, o EX30 utiliza o cartão no lugar da chave. O carro agora está trancado, né? Então você precisa usar o cartão aqui na coluna B para fazer o destrancamento do veículo. E na hora que você acessa o carro, a central multimídia já está ligada. Quando você vai sair do carro, usando o mesmo cartão, você tranca o carro. Então não tem chave de telecomando com botão para você apertar e também não tem sensor aqui na maçaneta. Mas pelo aplicativo, você também consegue fazer isso. Então vamos lá, o carro está trancado. Eu vou apertar aqui para destrancar o veículo. Então tem aqui o meu PIN de segurança que eu preciso colocar. Executei aqui o meu PIN, olha aí, estou destrancando o carro, ó. Já destrancou o carro. Aqui, ó. Pelo aplicativo, eu já consegui destrancar o carro. Agora, olha que interessante, tá vendo aqui a porta aberta? Olha aqui no aplicativo, ele está mostrando para mim que a porta está aberta. Agora, eu vou abrir a porta traseira aqui do carro. Vamos ver quanto tempo ele leva para indicar que a porta traseira está aberta? Olha aí, abri a porta, tem um período, já indicou aqui a porta aberta. Agora eu vou fechar a porta dianteira. Olha que legal. Vai fazer aí a atualização. Pronto. Ele já viu que a porta está fechada. E não é só isso. Ele consegue identificar até mesmo quais vidros do carro estão abertos. Vamos conferir? Estou agora com o vidro dianteiro e o vidro traseiro aberto. Os vidros do outro lado estão fechados. Então eu tenho aqui uma indicação em laranja mostrando aqui os vidros abertos. O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou fechar esses vidros e vou abrir do outro lado. Mostrar aqui para vocês em tempo real. Então vamos lá. Fechando os vidros aqui desse lado. E agora eu vou abrir do outro lado. Vamos ver quanto tempo vai levar para ele indicar? Olha aí. Aqui eu tenho a porta dianteira aberta, os vidros desse lado fechado e os vidros desse lado abertos. Você está vendo? Em tempo real, praticamente em tempo real, você consegue ver o status do carro pelo aplicativo. A parte mais útil desse aplicativo é justamente você poder trancar o carro e não somente isso, mas também fechar os vidros. A gente está com os 4 vidros abertos e o carro está destrancado. Vou dar o comando aqui para trancar o veículo. Olha aí. Olha que legal. Fechou os 4 vidros, desligou o carro, rebateu os espelhos e eu tenho a informação aqui no display que tudo foi executado corretamente. E se você deixou o carro muito tempo estacionado na rua, debaixo de um sol escaldante, na hora de entrar no carro ele vai estar bastante quente. A gente já conhece recursos de partida remota usando a chave de telecomando, mas aqui no caso, você também vai usar o aplicativo, né? Então você tem aqui a informação do veículo, mostrando lá o percentual da bateria, autonomia, que o carro está trancado e a climatização está desligada. Então você pode vir aqui agora, ó, e ativar a climatização. Tá vendo? Ele vai se comunicar com o carro. Já ligou a climatização. Inclusive, ó, se a gente chegar aqui perto, ó o barulho. Tá vendo? O sistema do ar-condicionado já está funcionando aqui. Você consegue escutar pelo barulho da ventoinha do sistema que está fazendo a climatização do veículo. O carro continua trancado, então ninguém tem acesso ao veículo, né? Sem o cartão para poder fazer a liberação, ninguém vai ter acesso. E aí ele está climatizando o veículo. Você pode até mesmo colocar aqui um temporizador para dizer o horário que você quer que essa climatização comece. E se por qualquer motivo você mudou de ideia, o carro está climatizando, mas eu não vou mais sair com o carro, basta você vir aqui, clicar em desativar, ele vai parar o processo de climatização e vai manter o veículo trancado. Então você consegue também fazer esse tipo de gestão pelo aplicativo. A gente sabe que o Brasil ainda é um local relativamente complicado para a infraestrutura de carregamento de veículos 100% elétrico. Então, controlar a autonomia do seu veículo 100% elétrico é extremamente importante, em especial, né, o carregamento.
porque às vezes você está indo em algum local, precisa carregar o veículo, está no meio de uma viagem, coisas do tipo. Então, pelo aplicativo aqui, você consegue ver o estado da bateria, que no caso a gente tem ali 363 km de autonomia. Só que quando a gente vem no detalhado, a gente tem a informação que está 95% da bateria. E quando o carro está carregando, que é o caso exatamente agora, a gente está vendo aqui, ó, o carregador está ligado e o carro está carregando. O mais importante de tudo isso é a informação aqui embaixo que vai dizer exatamente quanto tempo falta para terminar o carregamento completo da bateria, em 50 minutos. E isso é especialmente útil, às vezes, quando você está usando um carregador de carga rápida, num posto de gasolina na estrada, você não tem que ficar do lado do carro para ver se o carro carregou completamente. Pelo próprio aplicativo da Volvo, você sabe quando o carro estará completamente carregado, ou se você já tem autonomia suficiente para continuar a sua viagem. Agora, e se você está num carregador tarifado, que está cobrando ali uma tarifa bem cara, né? E você não quer fazer o carregamento completo da sua bateria, por qualquer motivo você se afastou do carro. Como é que você faz? Vai deixar o carro carregar até o final para pagar a tarifa cheia? Você só precisa de um percentual da bateria? Pelo aplicativo você consegue encerrar o carregamento. Então você tem essa tela aqui, tá vendo o nível de carga desejado, está carregando em 95%. Eu posso vir aqui, ó, e encerrar o carregamento. Vamos ver se funciona? Vou dar o comando de encerrar o carregamento e olha aí, carregador parou ali de carregar. Tá vendo? Então o carro já não está mais carregando. Se por qualquer motivo, poxa, eu fiz isso errado, eu quero iniciar de novo o carregamento. Então, ó, o carregador está pausado, vou iniciar novo carregamento aqui, ó, sem ter retirado o conector. Vamos ver aqui quanto tempo que ele leva para dar o comando. Novamente já iniciou o carregamento. Então, pelo aplicativo, até isso você consegue controlar. Outra utilidade aqui do aplicativo é fazer a localização do carro, né? Então você tem aqui um menu dedicado, esse daqui, que você consegue saber onde está o seu veículo. Então ele vai te colocar a posição do veículo e o ponto azul é onde você está. No caso aqui, eu estou do lado do carro. Mas se eu não estivesse do lado do carro, eu saberia exatamente o ponto do veículo através desse aplicativo. Através aqui do aplicativo, eu consigo ter acesso a outras informações importantes, né? Então nesse momento, a gente sabe que as portas estão abertas, que o carro está carregando. A gente também tem aqui a localização do veículo, mas uma coisa interessante é essa parte aqui, onde ele diz o status do carro, está tudo ok. Informa aqui também o odômetro do veículo. Agora a parte mais legal é aqui, registro de viagem. Nesse registro de viagem, toda vez que o carro faz algum deslocamento, ele faz esse registro. Então, por exemplo, eu consigo ver aqui uma viagem que teve 61 quilômetros percorridos, começou aí às 9 horas da manhã, tá vendo? Levou quase uma hora. Ponto inicial, ponto final, a distância e quanto que eu consumi de energia nessa viagem e o consumo médio. Então você consegue ter o registro aqui dos deslocamentos que você fez. E não é só isso, uma coisa muito legal aqui que você consegue aqui do lado categorizar a viagem. Se foi uma viagem particular, uma viagem de negócios, ou se ela não está categorizada. Então você consegue, através disso, fazer um controle e a gestão de quanto você está gastando de energia no carro e os quilômetros que você está percorrendo, além de saber o ponto inicial e o ponto final dessa viagem. E aqui a gente já está quase terminando o vídeo. Mas antes de a gente falar da questão do preço desse carro, alguns recados importantes. Vocês viram que aqui eu fiz um vídeo um pouco mais compacto. O motivo disso é simples. Primeiro, a gente tem um vídeo no canal que mostra as diferenças que existem entre todas as versões do Volvo EX30. O único canal brasileiro que tem isso. Também, recentemente, fizemos a matéria de avaliação muito completa do EX30 na versão topo de linha Ultra. E, inclusive, na oportunidade, também fiz um outro vídeo totalmente dedicado à central multimídia, mostrando como ela funciona e todos os recursos. Portanto, se você não viu alguma coisa a respeito desse carro aqui, que faltou nesse vídeo, dá uma olhada nos nossos outros vídeos, porque quando a gente fala de powertrain, né, o sistema de propulsão do carro,
é exatamente igual nos dois carros, não tem diferença. Seja Core, seja Plus ou seja Ultra. Espaço interno também não tem diferença, o que acaba mudando são os equipamentos. Então aqui eu procurei focar um pouco mais nas curiosidades e como é a versão Core do modelo. Não esqueça de dar uma olhada nos outros dois vídeos. Mas antes da gente falar do preço, também quero lembrar uma outra coisa. O Volvo EX30 chegou ao mercado com um objetivo muito claro: conquistar um público diferente daquele que a Volvo já tinha nos outros carros. Por isso que ele tem esses conceitos de não ter, por exemplo, um mostrador à frente do motorista. Eu particularmente não concordo muito com isso, porque se já existe o sensor ali para medir a atenção do motorista, não era difícil colocar uma tela, ainda que bastante simples, com informações essenciais, porque a parte elétrica já está lá. Então poderia ter, isso é uma coisa que eu acho que a Volvo poderia rever num prazo que não seja muito grande. Agora, quando a gente olha para o cliente novo que a Volvo quer buscar, se a gente pensar nas pessoas que nasceram a partir do ano 2000, estão muito acostumadas em usar telas. Talvez esses usuários até prefiram controlar coisas que antes os mais antigos como eu faziam em botões na porta, prefiram controlar na tela da central multimídia. Mas isso é uma coisa que eu gostaria até que vocês comentassem. Vocês acham que essa escolha de usar tudo na tela da central multimídia é melhor ou é pior? Não se esqueçam, né? Coloquem também aí se vocês fazem parte da minha geração ou da geração mais nova para a gente saber a opinião de todo mundo. De toda forma, Volvo EX30 na versão de entrada Core, o E60, que é a bateria maior no caso desse aqui, tem o preço público sugerido de R$250 mil. Se a gente for simplesmente fazer uma análise em relação a carro 100% elétrico, claro que a gente vai encontrar no mercado outros modelos 100% elétricos com mais equipamentos que esse carro por preço mais barato. A gente sabe disso, não é nenhuma novidade para ninguém. Mas aqui a Volvo, pelo sim, pelo não, vende um carro que tem um desempenho respeitável, né? Um motor de 272 cavalos aí de equivalência. É um carro com um desenho interessante por dentro, umas soluções um pouco diferentes, e é um carro da marca Volvo. Então quem quer um carro como esse sabe que ele vai ter um valor agregado maior por conta disso. De toda forma, eu quero escutar a opinião de vocês. O que vocês acham do preço do carro e o que vocês acharam aqui dessa versão Core E60. Que na minha opinião, se você tiver que escolher o Volvo EX30 na versão Core, escolham com a bateria maior. A bateria menor pode limitar e limitar muito a sua capacidade de autonomia. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.